Bom dia. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre imaginação. Então, como as narrativas nas atividades makers, elas vão contribuir para o desenvolvimento da criatividade. Podemos para o primeiro slide, por favor? Ok. Próximo, por favor. Aqui, quando pensamos em atividade makers, a gente pensa assim, no caso, o que eu proponho sempre é ter narrativas. Mas, às vezes, estando no ensino não formal, como é na rua aqui, essa imagem é de terça-feira à noite com crianças às 10h30 da noite. E aí não tem como trabalhar narrativas. À direita, eu tenho na comunidade da Espraiada, em São Paulo, que também raramente se trabalha com narrativas. E por quê? Porque é um ambiente que, na biologia, a gente fala assim, não é controlado. As crianças aparecem, não é um público fixo, e a gente vai trabalhando à medida que elas chegam nas propostas que trazemos. O que seria um ambiente controlado? Um ambiente controlado seria estar no ensino formal, na sala de aula, onde eu tenho um número de alunos definido, um horário já definido, programado. Então, mais fácil de trabalhar. Mas, na verdade, quando você vê esses exemplos, o espaço não é o principal, porque você pode estar na rua, você pode estar no espaço de um galpão, na comunidade, ou na escola. Não é isso que define. O que define é você fazer a proposta e você ter como ponto convergente a construção de um protótipo, a construção de um objeto físico. E esse objeto físico, ele vai, na verdade, concretizar uma ideia. Então, se o meu título desse trabalho é Imaginação e Criatividade, é porque a imaginação, próximo slide, ele vai estar muito forte nas narrativas literárias. Então, desde criança, elas escutam histórias e essas narrativas, elas incitam e ampliam o processo imaginativo das crianças. E é nessa fase que tem que começar. Entretanto, a minha defesa pela narrativa é porque quando você está conversando com as crianças, você lê um conto, você lê uma fábula, e aí você tem, no trabalho maker, você pode fazer pausas, você retoma com as crianças, poxa, aquele personagem, vamos construir, vamos pensar num artefato que incremente, que ilustre uma fábula, uma história. Então, tem uma autora do ABC, ela fez um mestrado, e ela pegou as fábulas, que nem o João Pé de Feijão, e ela falou para as crianças, vamos fazer de conta, então, que ele teve dificuldade no pé de feijão, e vamos pensar num aparato para ele poder subir nesse pé de feijão. Ou, no terceiro ano, lá na escola, a gente tem um livro que chama As Aventuras do Avião Vermelho. E aí a gente levou para o concreto as questões dessa história. E, mais ainda, a gente levou para as famílias. Então, os pais, junto com as crianças, de forma criativa, vão tentar o quê? Criar um protótipo de um avião vermelho? Ok, mas vocês não imaginam quantos aviões vermelhos diferentes apareceram. E foi muito rico, para cada um poder enxergar como é que o outro vê um avião vermelho junto com seus familiares, né? E por que das narrativas? Então, tem uma autora que fala que, sim, sabemos todos, né, que os alunos aprendem diferente. Então, tem mudanças nas conexões dessa aprendizagem. Isso quer dizer que o aluno lê e ele lê rápido demais. Diferente, vou chamar assim, da minha geração, vamos dizer assim, que a gente lê e a gente, à medida que a gente está lendo, a gente está imaginando, fazendo analogias e pensando em situações e vai indo, e eles não. Então, a narrativa, no trabalho maker, vai ajudar o quê? A fazer pausas, a você conversar, a você intervir e propor desafios. Por quê? Porque quando você entra só numa oficina para falar, hoje vamos construir robôs, e aí todo mundo constrói, eu quero um componente, eu quero um sensor disso, e achar que a robótica é só construir robôs. Também não, a aprendizagem criativa não é só construir robôs, né? Então, vai além disso. Então, acredito que a gente tem que pensar em aproveitar melhor as narrativas e fazer com que, então, o aprendizado seja mais efetivo. No próximo slide, a gente vai ver, então, assim, algumas expressões e manifestações dessa criatividade. Nessas duas imagens, eu tenho assim, se vocês repararem, não tem um contorno
do figo, não tem um contorno das frutas. É direto na pincelada. E, às vezes, nossos referenciais fazem com que, não, faz o contorno primeiro, não, desenha primeiro. Não, vai lá e mete a mão na massa que vai dar certo. E vai dar certo do seu jeito. Tem a ver com respeitar. E a escolarização, às vezes, ela poda um pouco, cerceia, né, a criatividade. Aqui é um conto de um livro que tinha contos, e aí a criança, ela, a partir dos materiais que você oferece, ela desenhou aqui um porta-pulseira, um porta-anel, e aí outras crianças desenvolveram outros artefatos para atender a essa função, ou a um problema, né, que surgiu no conto. Em seguida, no outro slide, a gente vai ver, então, que, segundo Ken Robinson, a gente pode exercitar a criatividade. Então, adoro esse livro, que é o do My Crazy Inventions, é um sketchbook, e ele tem muitas ideias do que você pode fazer e propostas. Uma delas que eu peguei para aplicar no 4º ano é desse daqui. Então, vários tipos de chapéu, escolhi 2 para os alunos, e esse daqui do guarda-chuvinha, a gente vê, né? A gente vai nas festas, em festivais, colorido. Então, assim, ele foi inventado em 1800 e alguma coisa, muito antigo. Entretanto, está aí, né? Super criativo, para resolver o quê? Chuva, sol, não sei. E tem outra imagem que eu forneci para os alunos, foi essa de baixo, que é de um cara que inventou, para ficar com as mãos livres, ele inventou de ter garrafinhas com água. E aí ele vai bebendo, e tem as mãos, então, livres para fazer o que ele precisasse. No próximo slide, a gente vai ver algumas produções. Então, eu entreguei para eles levarem para casa, e aí teve as férias e trouxeram algumas delas. Então, o que eu tenho é que eles problematizaram e entenderam a ideia de você pensar em algum artefato, em alguma proposta. Então, esse primeiro é que tem um botão do frio e do calor. Lá na escola não tem o ar-condicionado, então no calor, é quente pra caramba. Então, tem isso. O outro fez para massagear a cabeça, aqui de uma torradeira. Então, são desejos. Em cima dos desejos e da criatividade deles, eles vão pensando e a imaginação rola solto, né? Aqui são placas fotovoltaicas para carregar os celulares, e lá em cima tem um relógio. Então, de novo, a gente está falando da imaginação e ela se concretizando, ideias sendo concretizadas no papel, que já está no caminho também. No próximo slide, a gente vai estar vendo, então, algumas leituras, alguns livros, claro, né, que eu gosto muito, que diz muito sobre a criatividade. Essa da arte brasileira para crianças também vem com propostas. E esse O Grande Livro dos Jogos, que é muito antigo, mas vai dar para encontrar nos sebos. Tenho lido esse livro do Cérebro no Mundo Digital, que fala muito de como são feitas as leituras pelas crianças, de forma rápida e de forma a não ficar nela o que ela lê. Então, de novo, por isso das narrativas. Então, a gente faz ela ler desse jeito veloz, e aí a gente para nas atividades maker, para quê? Para, vamos, então, pensar no personagem, retomar o enredo e assim por diante. No próximo slide, tem aqui, é daquele livro da arte brasileira, tá? Então, aqui o Cândido Portinari, e aqui ele tem no Lavrador, os pés são destacados. E aí um convite, claro, para a gente pensar, mas a gente, como professor, a gente tem que estar sempre pensando em abrir um livro e que potencialidades que ele te dá, em termos de propostas para as crianças. Então, como essa imagem pode se tornar uma atividade e uma oportunidade para exercitar a expressão da criatividade. Então, eu já falaria assim, vamos lá, criançada, vamos tirar meio sapato e vamos botar o pé sentado e vamos desenhar o pé. Eu fiz isso no 2º ensino médio, tá bom? Daí eles desenham. E depois você pode retomar, se você trabalhou com o conto do João e o pé de feijão, ele tem que subir. Então, o que vocês colocariam, como seria esse pé para ele conseguir subir? Então, eles vão pensar em lagartixa, vão pensar em ventosa, vão pensar nos referenciais deles, ou em outros dos colegas, e vão trocando. Então, na verdade, é essa a parte apaixonante de quando você solta um pouco as rédeas e faz com que, então, os alunos possam ter aí mais liberdade de manifestar essa criatividade a partir da imaginação. Continuando, no outro slide, então, assim, sempre as atividades têm que ter alegria, né? Então, aqui,
essas 3 imagens aqui eu gosto muito, foi lá na rua, lá em São Paulo, que a gente trabalhou à noite, numa proposta com crianças às 10h30 da noite. E mesmo assim, foram bárbaros os encontros, né, durante um ano. O próximo slide, a gente já vai ver na comunidade. Então, eu posso ter trabalhos com narrativas ou sem. No começo, no primeiro slide, quando eu falei da atividade maker, eu falei que na comunidade era sem narrativas. Isso significa que não é tão verdade assim, porque esse livro, que é aquele livro dos jogos, ele possibilitou a criação do jogo ali na caixa vermelha, e depois, a proposta minha, nossa, assim, é de fazer com que eles criem esse brinquedo com os materiais que eles tiverem. Então, estão concretizando e, na verdade, não tão forte a narrativa, mas eles vão ter um outro viés, por se tratar de uma comunidade, né? A gente quer empreender, a gente quer fazer com que eles produzam brinquedos criados por eles e aí então vão empreender. Então, estamos falando da ação do pensar transformado em criação, em construção. No outro slide, a gente já vai ver já no ensino formal. A gente trabalha com aquelas mesmas crianças de 4º ano, um projeto de empreendedorismo, que é esse Aprender a Empreender, onde, a partir de referenciais e narrativas de máquina simples, ou de decomposição, dos temas de ciências, eles vão o quê? Produzir um brinquedo, no caso, para vender. E aí eles produziram, fizeram folder, os desenhos são deles, e aí aqui, então, a catapulta que eles criaram, claro, através de pesquisas, né? Às vezes são réplicas, mas também eles sempre vão dar um toque muito pessoal deles. E quando a gente olha esse brinquedo aqui, a gente vai ver, então, que é de criança. E aí eles vão botar para vender. No próximo slide, a gente vai ter, então, assim, eles tendo confeccionado os brinquedos a partir dos conceitos de máquina simples, das aulas. Ali é um plano inclinado, então tem uma catapulta, um quiz que eles constroem. Essa parte, então, estamos falando de empreendedorismo no 4º ano, 5º ano, 6º ano. É um programa que a gente tem que faz com que, a partir da imaginação deles, eles concretizem ideias e eles possam ir além. Por quê? Porque você conseguir desenvolver a criatividade é importante, mas depois de criado, o que ele vai fazer? Ah, legal, dei a nota, devolvo? Não. Então, uma das coisas que a gente está desenvolvendo é o quê? É o empreender. Então, eles fazem os folders e o que o pessoal do marketing da escola faz é digitalizar. Então, esse modelo é do desenho deles e o que o Rodrigo lá na escola faz. Ele tenta pegar as mesmas imagens e manter igual, tá? Naqueles 2 também. E o Bodard é porque eles trabalharam com biomas, então eles trazem a narrativa da aula para o brinquedo. E para terminar, no próximo slide, a gente vai ter um vídeo que ele não vai deixar. Mas põe só a imagem, não precisa nem rodar. Ele é um menininho, é o Thiago, ele está no 4º ano e na mão dele tem um protótipo de um segurador de celular e um carregador de celular. Você não vai me dar 1 minuto mesmo, por favor? Por favor, por favor. E daí, então, encerraria a apresentação. Ok, cravado 0. Isso. Então, sou de São Paulo, trabalho numa escola privada e, sem fazer propaganda, mas fazendo propaganda, esse projeto de empreendedorismo, ele ganhou medalha de ouro no estado de São Paulo. Então, na verdade, só uma consolidação de que o caminho é bom, que a imaginação e criatividade para a inovação é o que talvez o Álvaro tenha falado na apresentação dele no começo. Obrigada.